Bom, nessa aula a gente vai ver aqui alguns exemplos práticos. O objetivo dela é entender o conceito de função composta com exemplos práticos. A gente vai ver um exemplo prático aqui, nessa primeira parte, e depois vai ter a parte 2 com outro exemplo prático, ok? Bom, mas primeiro vamos ver esse exemplo aqui, é um exemplo bem interessante, que trabalha aí o conceito de função composta, tá? Tanto o conceito de função como o conceito de função composta. Um exercício bem interessante. Olha lá. Em uma fábrica de peças para automóveis, certa máquina produz 14 peças por hora de trabalho. Cada uma dessas peças é vendida a montadoras por R$ 130. Aí tem ali a pergunta A, ó. Escreva uma função que relacione a primeira coisa, quantidade P de peças produzidas e o tempo X em horas. E depois ele pede para relacionar a quantidade V arrecadada e a quantidade P de peças produzidas. Então essa letra A ela é dividida em duas partes. Então vamos lá. Na primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever uma função que relacione a quantidade de peças produzidas e o tempo em horas. Então, a gente volta aqui no enunciado e a gente vê, ó. Ele pede para relacionar a quantidade de peças. Então, o enunciado fala aqui, ó. Vou até pegar a caneta aqui para me grifar. É importante que você grife as partes importantes do enunciado do exercício. Então, ó, o enunciado do exercício fala aqui 14 peças, né, por hora de trabalho. E aí ele pede para relacionar aqui a quantidade de peças e o tempo. Então, a quantidade de peças aí, ó, 14 peças por hora de trabalho. Então, a função que relaciona a quantidade de peças pelo tempo, a quantidade de peças é P, o tempo é em X. Então, a função que relaciona isso é esta função aqui, ó. P de X igual a 14 vezes X, sendo P a quantidade de peças e o X o tempo. Então, por exemplo, quantas peças essa máquina vai produzir em 4 horas? O que eu vou fazer em 4 horas? Eu vou calcular o P de 4, né? Que o P de 4 vai ser 14 vezes 4, ok? Ah, quanto que essa máquina vai produzir em, sei lá, 6 horas? Aí eu vou calcular o P de 6, que vai ser 14 vezes 6, ok? Esta função aqui relaciona a quantidade de peças pelo tempo, né? A quantidade de peças aí é em função do tempo, certo? Na segunda aqui, ó, na segunda parte, ele fala assim, a quantidade V arrecadada e a quantidade P de peças produzidas. Então, ó, ele fala aqui no enunciado que a cada peça, né, cada uma dessas peças é vendida por R$ 130. Estão vendo? Vendidas por R$ 130. E ele pede para relacionar, ó, a quantidade V arrecadada. Tá vendo? Ó, a quantidade V arrecadada em função da quantidade de peças produzidas. Então, a função que vai descrever isso aqui, a quantidade arrecadada em função das peças produzidas, é essa daqui. V de P igual a 130 vezes P. Sendo esse V aqui, ó, a quantidade arrecadada e o P a quantidade de peças produzidas, né? Então aqui, por exemplo, se a gente produzir 5 peças, vai ser, vou calcular o V de 5. Então vai ser 130 vezes 5, certo? Que aí vai dar um valor ali e vai ser a quantidade arrecadada. 130 vezes 5, certo? Aí vai dar um valor, esse valor é a quantidade arrecadada. Ok? Eu quero que vocês notem bem a diferença, né? Porque isso aqui, até agora, a gente não trabalhou com função composta. A gente trabalhou com função normal, né? A gente escreveu a quantidade de peças produzidas em função do tempo, né?
é esta função aqui. P de x igual a 14 vezes x. 14 pela quantidade de peças, né, que a máquina produz 14 peças por hora, e o x é a quantidade de horas. Então, sei lá, em 10 horas vai ser 10 vezes 14 e vai dar a quantidade de peças que a máquina produziu. Função do primeiro grau, normal, não tem nada de função composta por enquanto. E nessa daqui de baixo a mesma coisa. A quantidade arrecadada em função da quantidade de peças. Então, uma peça, né, ó, cada peça, uma das peças é vendida a R$130, né? E o P é a quantidade de peças. Então, sei lá, vendeu 100 peças, vai ser 130 vezes 100. E aí vai dar o valor lá. Entenderam, gente? Até aqui, função, conceito de função normal. É a gente transformar o enunciado de um exercício, né? A gente transformar um enunciado de uma situação problema numa função. Nada de novo por enquanto. Agora aqui na letra B que começa a parte de função composta de fato. Ele fala assim: determine a função composta V bola P de x e pergunta ainda o que essa função relaciona. Então, ele quer a função composta V composta com P. Olha bem, por que eu falo para vocês não ficarem acostumados com notação, com letra? Porque, ó, muita gente já ia travar aqui, ó, porque a pessoa não ia saber, não tá nem F nem V, né, nem F nem G, que era o que a gente estava vendo na aula passada, né? Na aula de função composta, todos os exemplos que apareceram tinha F e G. Agora tem V e P, então o cara já não vai saber, né? O cara sabia que a composta de G com F de X, né? O cara sabia isso aqui. G composta com F de X era a mesma coisa que G de F de X. O cara sabia isso. Mas agora aqui que tem V bola P de X, o cara não sabe mais. Mas é a mesma coisa, ó. V composta com P, V composto com P de X é o quê? V de P de X. Ó, exatamente, não muda nada. A letra não influencia em nada. Por isso que eu falo para vocês, não se prendam à letra, porque a letra que a gente usa para indicar uma função, para indicar qualquer coisa, pode mudar. Em geral, função é indicada pela letra F, pela letra G e pela letra H. Função a gente indica geralmente por essas 3 letras. Mas não necessariamente serão essas, não é uma lei. Não foi Deus que veio aqui e falou, olha, escreveu na Bíblia, a gente vai representar a função com a letra F, G e H. Não. Em geral, a literatura e os livros usam isso aqui. Mas nem sempre vai ser isso aqui, tá? Pode acontecer de num exercício de um contexto, ó, mudar as letras. E aí, se você não tá atento a isso, você já não vai conseguir resolver o problema. Então aqui, ó, a composta V composta P de X é isso aqui, ó. V composta P de X é a mesma coisa que V de P de X, certo? Foi justamente o que eu fiz aqui, ó. V composto com P de X é a mesma coisa que V de P de X. Aí a gente vai fazer aquele esquema que a gente fez no vídeo anterior, né? No vídeo de exemplo, quando tem lá função composta exemplo, que é um vídeo antes desse, a gente fez esse mesmo passo, essa mesma substituição. Então, olha bem. Ele está pedindo a função composta V composta com P. Então, eu vou fazer as minhas substituições. Primeiro aqui fora, ó, tem a função V. Quem é a função V? A função V é essa daqui, ó. Certo? Então, eu coloquei aqui já o 130 e multipliquei pelo P de X, que é a função que está aqui dentro. Aí você se lembra, quem é P de X? P de X é esta função aqui, ó, 14x. Então, o que eu fiz? Multipliquei tudo. Troquei agora, ó, o P de X por 14x e copiei o 130, que é da minha função aqui, V de P.
E aí eu faço a minha boa e velha multiplicação, né? Ó, e se você quiser também, aqui você pode colocar aqui o 130p, né, também para vir completo da função aqui, para vocês não se confundirem, né? Na hora que a gente substitui aqui, aí vai ficar 130 vezes o p aqui, ok? Deixa eu colocar aqui esse celular para carregar aqui no carregador portátil, porque senão vai desligar e eu não vou começar esse vídeo de novo, porque senão vai ficar muito longo e eu vou ter que repetir tudo de novo. Espera aí, colocando aqui o adaptador. Oh meu Deus, viu? Fazer as coisas com uma mão só é complicado. Espera aí. Pronto. Se eu tiver que começar isso de novo, vai dar ruim. Ai, meu Deus. Pronto. Carregando já. Então, ó, fiz aqui a minha substituição, né? Substituí o 130 vezes o p de x. Então, coloca aqui, ó, 130p e aí você copia esse x aqui, certo? E aí ele vem para essa função aqui de cima, né? Ó, que o p de x é o 14x. Então, substituir ele aqui, ok? E aí eu faço a multiplicação direto. 130 vezes 14, que dá 1820, e o x aqui eu só copiei, certo? Então essa daqui é a nossa função composta. É a v de p de x composta, né? Ó, v composto com p, na real, 1820x. E aí o exercício na pergunta, o que essa função relaciona? Então tá aqui, ó. A função v de p de x, que dá 1820x, relaciona o valor arrecadado com a venda de peças e o tempo x em horas de trabalho da máquina. Ok? Tá relacionando aí a venda de peças, né, ó, que é esta função aqui, com as peças produzidas, né, com as peças que serão produzidas pela máquina, que é esta função aqui de cima. Ok? Aí tinha a letra C aqui, ó, que ele falava isso aqui. Calcule o valor arrecadado com a venda de peças produzidas em 8 horas de trabalho dessa máquina. Então, para a gente saber o valor arrecadado com a venda de peças produzidas em 8 horas, a gente calcula a função composta aqui, né? A gente vai usar a composta e vamos substituir o x por 8, né? Por que por 8? Porque a quantidade é 8 horas de trabalho da máquina, né? Ó, que o enunciado do exercício fala. Lembrando que a função composta, ela relaciona, né, o valor arrecadado da venda de peças com o tempo em horas da máquina. Então, por isso que a gente faz essa substituição. Então, ó, calculando o v composto p de 8, dá... Tirei o x aqui e botei 8, né? Era 1820 vezes x, né? Ó, o que está aqui embaixo, 1820 vezes x. E agora eu substituo por 8. Então, calculando 1820 vezes 8 dá 14.560. Então, o v composto p de 8 dá 14.560. Resposta do exercício: o valor arrecadado com a venda de peças produzidas em 8 horas de trabalho dessa máquina é 14.560 reais, né? Porque é o valor que vão arrecadar aí, né, com a produção dessas peças na máquina. Exercícios de situação problema, como este, a gente sempre termina colocando aqui a resposta, tá? A gente não coloca a resposta em exercícios assim. Por exemplo, se você só determine a função composta, determinou a função composta, acabou. Mas em exercícios assim que tem um contexto, a gente tem que colocar a resposta final, tá? Sempre tem que colocar, não se esqueçam, porque senão o exercício fica incompleto, ok?